depois das manifestações contrárias ao governo de Joe Biden nos Estados Unidos ganharem cada vez mais apoio e força popular, um novo episódio ganhou as redes sociais. Durante uma entrevista depois de uma corrida automobilística no Alabama, uma repórter que entrevistava o campeão Brandon Brown cometeu uma gafe ao dizer que as pessoas nas arquibancadas gritavam "Let's go Brandon", ao invés de "Fuck Joe Biden". Vamos assistir esse trecho da entrevista. Unbelievable moment. Brandon, you also told me, as you can hear the chants from the crowd, "Let's go, Brandon." Brandon, you told me you were going to kind of hang back those first two stages and just watch and learn. What did you learn that helped? Pois é, Ítalo. O que aconteceu foi que, de uns tempos para cá, qualquer evento esportivo, eu não sei se o primeiro foi esse, mas há algumas semanas teve a luta do Vitor Belfort contra o Evander Holyfield. Eu estava lá no estádio, né, na arena. O Anderson Silva também lutou contra o Tito Ortiz, foi uma espécie de luta dos velhinhos. E lá o Donald Trump estava fazendo comentário. Ele estava comentando a luta. O Donald Trump gosta muito de luta e ele é muito querido no mundo do MMA e das lutas e do boxe. Inclusive tinha sido ovacionado numa luta do UFC que ele tinha ido anteriormente. E ele foi contratado, recebendo por isso, para comentar essas lutas para quem estava em casa. E lá na arena, ele estava sendo ovacionado pelas pessoas. Eu não sei se lá foi o primeiro lugar, eu não sei onde é que isso começou, mas foi o primeiro lugar que eu vi, e vi pessoalmente, que as pessoas começaram a gritar "Fuck Joe Biden", né? Que é o vai tomar caju, Joe Biden. As pessoas começaram a cantar muito isso. Depois, logo em seguida, isso virou um fenômeno nos Estados Unidos. Quase todos os eventos esportivos, primeiro muito forte no futebol americano universitário, mas depois em vários outros eventos, o estádio sempre canta isso hoje em dia. É uma espécie de vai universal. Se as pessoas lembram quando o Lula, Dilma foram vaiados nos estádios, né? Maracanã, o Lula vaiado no Maracanã, Dilma também vaiada em estádio de futebol. Esse não foi uma coisa isolada, foi um fenômeno que está acontecendo nos Estados Unidos inteiro. Até que começou, nesse caso mais recente, aconteceu nessa corrida de NASCAR. E, se eu não me engano, a repórter que estava filmando era a repórter da NBC. Se não era da NBC, era da ABC, não faz tanta diferença, que são redes muito de esquerda aqui nos Estados Unidos. A NBC, inclusive, que compartilha jornalismo com a MSNBC, que é a rede mais à esquerda aqui dos Estados Unidos, uma rede muito, muito de esquerda. E aí eu não sei se a repórter, eu não posso crer que tenha sido, que ela tenha ouvido mal, porque isso já é um fenômeno que está acontecendo há muito tempo. E ela resolve dizer que as pessoas estão falando "Let's go Brandon" para o corredor de NASCAR. E agora? Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Tem outdoor aqui nos Estados Unidos com "Let's go Brandon" e o Joe Biden tomando sorvete. Enfim, virou uma mania nacional. Brincar agora com "Let's go Brandon" virou sinônimo de "Fuck Joe Biden". A prova de que não é só o brasileiro que é mestre nesse tipo de humor. Os americanos também conseguem ser muito engraçados nesse sentido. E isso é um reflexo do que a gente vai falar mais, mas sobre a aprovação do Joe Biden nos Estados Unidos, que está em pisos históricos, né? Pois é. Ele está nesse momento com a aprovação mais baixa do seu mandato. Na esteira desses acontecimentos, novas pesquisas continuam apontando para o crescimento da rejeição de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Dados divulgados hoje pelo Rasmussen Reports apontam que 58% dos prováveis eleitores do país desaprovam o desempenho de Biden e apenas 41% o apoiam. Já no índice dos que apoiam ou desaprovam fortemente, apenas 21% afirmou apoio, enquanto 50% dizem desaprovar fortemente o governo democrata. De acordo com as tendências que a pesquisa divulga, a última vez que Joe Biden apresentou aprovação maior que 50% foi no mês de junho. Então, passo de volta aqui a palavra para o Paulo aqui para comentar aqui essas informações aqui também do Rasmussen Reports. E não é só o Rasmussen, Ítalo. Se você olhar, há uma tendência em todas as pesquisas de opinião. Eu gosto do Rasmussen porque é um instituto
é um instituto bastante sério, que tem um histórico de bastante sucesso nas eleições, inclusive teve um resultado muito mais próximo das eleições do que vários outros institutos de pesquisa famosos. Mas se você olhar o outro instituto que é considerado talvez o melhor instituto hoje em dia, que é o Trafalgar Group, né, o Trafalgar, a pesquisa do Trafalgar apresentou um resultado bastante parecido. Estou falando de uma pesquisa feita em 4 a 6 de outubro, ou seja, há poucos dias, que apresentou 40% de aprovação e 56% de reprovação. Numa outra pesquisa, eu vou pegar aqui a minha colinha, mas numa outra pesquisa, essa feita pelo Quinnipiac, que é um instituto, na verdade, que até tem um histórico eu diria, não tem um grande histórico, um bom histórico de resultado, porque ele normalmente é bastante enviesado em favor dos democratas, ou seja, é um instituto que normalmente exagera positivamente em favor dos democratas. Mas nessa pesquisa a Fox News divulgou recentemente, você teve um número de 38% de aprovação para o Joe Biden. Mas eu acho interessante que alguns outros números que a pesquisa também trouxe. O primeiro delas é que só 44% das pessoas consideram que o Joe Biden é honesto, ou seja, a honestidade dele está começando a ser colocada à prova. Mas mais impressionante do que isso é que 55%, ou seja, a maioria dos americanos, considera que o Joe Biden não está competente, e competente essa palavra não significa só na sua qualidade, mas também na sua capacidade de running the government, que significaria estar em controle, estar no comandar o governo. Então, a imagem da figura frágil do Joe Biden em relação... Ele está piorando muito nas entrevistas, ele está errando mais do que você errou hoje na abertura do programa lendo o teleprompter. Está pior que você não é presidente dos Estados Unidos. E ele tá, assim, já virou motivo de piada, né? Hoje tem uma piada eu até botei no meu Instagram, do Babylon Bee. Para quem não sabe, Babylon Bee é um site que faz paródias, como se fosse um sensacionalista, digamos assim, que diz assim, um whistleblower, né, informante da Casa Branca, alega que as pessoas levam ele de lugar para lugar, faz ele assinar vários papéis, lê palavras em teleprompter, e ele não recebe praticamente nenhum sorvete. E aí você tá a imagem escura, mas você claramente vê que é a imagem do Joe Biden. Porque já virou meme, já virou chacota na internet o estado mental do Joe Biden, que pode não estar completamente senil, mas muito aparentemente não está completamente em bom estado, né? Outro número que a pesquisa do Quinnipiac também mostra, que muito parecida com a aprovação dele, né, de 38% baixa, é a aprovação com a forma como ele está lidando com a economia americana. Uma das principais promessas do Biden para voltar para chegar à presidência dos Estados Unidos era a ideia de que ele colocaria de novo a economia americana num bom rumo, que vinha num excelente rumo durante o governo do Donald Trump, mas com a pandemia, obviamente, sentiu principalmente por causa dos estados democratas que realizaram fechamentos por todo o país, né? Você veja que eu estava essa semana agora em Nova York, e é como se eu estivesse num outro país. Aqui na Flórida, eu vou dizer para você que eu não me lembro onde é que estão as minhas máscaras. Eu não lembrava. Não sabe se usar máscara para ir para Nova York. Eu falei, puta, onde é que estão minhas máscaras? Não sei onde é que está o negócio de máscara. Você não vê. Você vê pessoas de máscaras, uma ou outra, mas você não entra em nenhum lugar que alguém te peça máscara. Você não entra num Uber que alguém te peça máscara. Você não entra. Assim, de um modo geral, as pessoas andando nas ruas, você não vê máscara, mesmo em Miami, que é um lugar mais democrata, né? Em compensação, agora, nessa mesma semana, em Nova York, assim, era ridículo, né? Máscara em todos os lugares, eu andando sem máscara dentro de mercado, dentro de farmácia, pessoas olhando para mim como se eu fosse um alienígena, como se eu estivesse nu, né? Engraçado, como se eu estivesse realmente com o Bilal de fora, e na verdade eu só estava sem máscara, as pessoas olhando assustadas.
E você, além do absurdo de você entrar no restaurante e as pessoas pedirem o tal do passaporte da vacina em Nova York, né? Você tem que comprovar, você entra no restaurante, aí eu passei pelo constrangimento de entrar no restaurante, uma mesa com as pessoas que estavam da empresa para a qual eu presto consultoria, e aí mostra, por favor, seu comprovante de vacinação. Eu mostrei a fotinho do meu comprovante, eu tomei, como o espectador sabe que eu tomei as 2 doses da vacina da Moderna, e mostrei a minha, e algumas pessoas que estavam comigo chegaram e mostraram as suas, algumas claramente porque isso é uma coisa ridícula de você falsificar, né? Porque, enfim, normalmente essas leis são feitas para inglês ver, só para sinalizar virtude para a sociedade. Uma das meninas que estava junto não tinha. E aí, no final das contas, a moça do restaurante, que muito engraçadamente estava com a máscara no queixo, virou e falou assim: olha, eu vou ter que te pedir para sair, já me multaram 2 vezes, não tenho o que fazer, é a lei, eu sou obrigado a cumprir, vou ter que te pedir para sair. Você vê que claramente, aí o comerciante perdeu o cliente. Você vê que claramente, talvez por isso, os números nos Estados Unidos da economia vão tão mal, né? A inflação nos Estados Unidos segue, as pessoas que estão vendo o aumento de preços no Brasil podem ter certeza que esse aumento de preço não é só no Brasil. Carne aqui nos Estados Unidos aumentou 30%, a gasolina aumentou 70%, quase 60%. Você está tendo vários produtos em falta, vários produtos em falta no mercado, em falta na Amazon, em falta em todos os lugares por causa do problema logístico que o país está vivendo. E os dados do emprego são completamente desapontadores, né? Agora, no levantamento feito pelo Departamento de Trabalho para mostrar os dados o número de empregos gerados em setembro, a expectativa do mercado era de 500 mil novas vagas de emprego geradas, e os números oficiais ficaram ali abaixo dos 190 mil. Então, e mais uma vez, né, pelo segundo mês seguido, porque também no número para os dados de agosto, a expectativa do mercado era de 600 mil vagas de trabalho, novas vagas de trabalho abertas, e no final das contas foram abertas cerca de 200 mil, um número um pouquinho menor, depois o número foi revisado para cima. Então, um desapontamento muito grande com a economia americana, que explica só 39% dos americanos estarem aprovando a forma como o Joe Biden tem conduzido o país. Isso leva ao Let's Go Brandon, ou F. Joe Biden, leva a essa tensão social que a gente está vendo nas ruas, com greves e outras coisas das quais a gente vai falar a respeito. O que impressiona, Ítalo, e eu acho que qualquer um que me acompanha aqui ou nos meus canais sabe, nas minhas redes, sabe que eu avisei que o governo Joe Biden seria um desastre, avisei que o país entraria num momento de divisão maior ainda. As pesquisas também mostram que os Estados Unidos nunca estiveram tão divididos e tão polarizados, e a proposta do Joe Biden era exatamente a oposta, mas o que surpreende é só a velocidade com a qual isso aconteceu. E existe uma expectativa de que a grande mídia, que na verdade hoje não passa de um braço do Partido Democrata, esteja propositalmente queimando Joe Biden e retratando ele cada vez mesmo com o nível de senilidade dele, para emplacarem quem eles realmente gostariam que fosse o presidente, que é a Kamala Harris. Eu, pessoalmente, sempre digo, rezo todas as noites e oro pelo Joe Biden, porque se com ele tá ruim, com a Kamala pode ser bem pior. E se você não acredita em mim, veja o vídeo dela essa semana conversando com crianças sobre exploração espacial. Tá na internet para quem quiser procurar. É a coisa mais falsa que eu já vi na minha vida. Essa mulher é uma das coisas mais esquisitas da história da política americana. Torçamos pelo bem do mundo, pelo bem do Ocidente, para que essa bruxa não chegue ao poder. Muita gente fala a respeito de um impeachment, tem que fazer impeachment do Joe Biden, ele não está em condições, não sei o quê. Primeiro que eu não acho que seja caso para impeachment, existe uma previsão legal para o caso do presidente não estar em condições de saúde, de permanecer no mandato, mas se você faz um impeachment do Joe Biden, entra Kamala Harris. Você fala, não, vamos fazer um impeachment da chapa, entra Nancy Pelosi. Então nem dá pra gente aventar. Como é que faz impeachment da Nancy Pelosi daí? Pois é, daí você tem que fazer o impeachment da Nancy Pelosi, dá pra fazer.
Mas, no final das contas, o importante mesmo é o país segurar as pontas, o Senado, onde os democratas têm uma vantagem muito pequena, né, no critério ali, no voto de Minerva da própria Kamala Harris, e é um dos motivos pelos quais existe até uma discussão, né, sobre o que aconteceria se ela se tornasse presidente. Se os democratas não tiverem maioria no Senado, eles não conseguem passar muitas coisas. Então, existe essa discussão, mas o importante mesmo é a eleição do ano que vem. Se os republicanos retomam tanto a maioria na casa, quanto a maioria no Senado, a qual me refiro é a Casa dos Representantes, o equivalente aqui à Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, se os republicanos retomam a maioria na casa e no Senado, ora, dá para segurar bem o país até a eleição de 2022, quando, muito provavelmente, os democratas vão ser enxotados de forma retumbante do poder. Então, isso é um lado. E outra coisa complementando, que é importante, que vale a pena chamar a atenção, é um número muito baixo de pessoas que aprovam fortemente o governo do Joe Biden. Então você ainda tem um número aí de 40%, seja lá, 38%, 42%, você ainda tem 4 em cada 10 americanos ainda apoiam o governo de Joe Biden. Mas você tem que pensar que essas pessoas passaram o ano passado inteiro dizendo que o Trump era o demônio e que o Joe Biden ia salvar os Estados Unidos. Então é muito difícil você dar o braço a torcer, como tem muita gente dando, né? Acho que até o Guga Chakra começou a dar o braço a torcer recentemente. Muita gente falando, olha, realmente a gente estava errado, a gente achou que o Joe Biden era a solução para o país, mas não é a solução nenhuma para o país. O cara está sendo uma desgraça, está sendo um fracasso. De forma que desses 40% que o apoiam, só a metade ainda batem no peito para dizer, não, Joe Biden é o meu cara. A outra metade já está assim, apoio o Joe Biden, mas é porque o Trump, na verdade, era muito ruim, alguma coisa do tipo, mas estão envergonhados no seu apoio ao Biden, né? 20% é um número muito baixo. O Trump sempre teve não só uma aprovação, embora não tivesse uma aprovação tão alta, de acordo com as pesquisas, a justiça precisa ser feita, a aprovação do Joe Biden agora está nos patamares próximos a que era a aprovação do Donald Trump nesse mesmo período, porque vale lembrar, o Donald Trump nesse período estava debaixo da notícia falsa, que a imprensa nunca se retratou, mas que depois descobriram que era uma armação do FBI com o Departamento de Justiça, né, com os agentes do Deep State, para incriminar o Donald Trump, quando diziam que ele estava em collusion com a Rússia, que acabou com uma investigação que durou um ano inteiro para a produção do repórter do Robert Mueller. Mas no final das contas, era o momento que o Trump estava ali sangrando, apanhando, dizendo que ele estava em conluio com a Rússia, e descobriram no final que era tudo uma mentira fabricada pela imprensa. A aprovação do Biden, então, está muito similar à do Donald Trump nesse momento. A diferença é que o Trump sempre teve, mesmo com uma aprovação não tão alta, as pessoas que apoiavam o Donald Trump o apoiavam com muita intensidade, de forma muito efusiva. Perfeito. Ô, Paulo, tem muita gente aqui perguntando aqui, você falou de eleições do ano que vem, né? Mas tem muita gente perguntando aqui, mas as eleições não são em 2024, né? Explica pro pessoal o que são as midterms, né? Por que tem eleição ano que vem? Explico sim. As pessoas precisam entender o seguinte, primeira coisa que as pessoas precisam entender, nos Estados Unidos, os mandatos dos deputados, o que seriam os deputados, né? Aqui os representantes, como a gente chama, o mandato dos representantes ele é só de 2 anos. Então, que eu acho que seria uma maravilha para o Brasil. Você tem, a cada 2 anos, troca toda a casa, né, a Casa dos Representantes. E um pedaço do Senado. Além de trocar um pedaço do Senado e toda a casa, você tem eleições em vários estados. Vários estados trocam. Os estados aqui também têm os seus senados, né? Aqui os estados são bicamerais. No Brasil, os estados só têm Assembleia Legislativa. Aqui os estados têm o seu Senado estadual e a sua Assembleia Legislativa também. Então, é bicameral os senados. Então, no ano que vem, você tem vários estados, inclusive a Flórida,
estado onde eu moro, que vão eleger também os seus novos governadores. E um senador, no caso aqui da Flórida. Os estados aqui têm 2 senadores, a Flórida vai ter um senador que vai ser, que no caso é o Marco Rubio, que vai disputar o seu novo mandato, vai tentar se reeleger. Então, o que acontece é que no que se chama de midterm, né? Term em inglês é a palavra que significa mandato. Midterm é aquela eleição que acontece no meio do mandato. Então, no meio do mandato do Joe Biden, você vai ter uma troca de um pedaço do Senado e de toda a Câmara dos representantes, né? Casa dos Representantes ou a Câmara dos Deputados. E, além de tudo, você vai ter mudança nos senados estaduais, nas assembleias estaduais, governadores, vários prefeitos disputam a sua eleição no midterm, vários prefeitos por todo o país. Você tem também, além disso, aqui, uma coisa que acontece aqui, eleição para xerife, eleição para juiz, eleição para comissário de agricultura, aqui a gente vota para quase tudo, né? Promotor em muitos lugares. Então, a eleição de midterm, ela só não é mais importante do que a eleição que acontece a cada 4 anos para presidente, mas é quase tanto. E o que pode acontecer, é que como o presidente americano tem, de fato, muito poder, mas não tanto assim, a maioria das mudanças estruturais que os democratas precisam fazer precisa necessariamente passar pela Casa dos Representantes e pelo Senado. E se eles não controlarem os dois, fica muito difícil. Como foi difícil para o Donald Trump também, que na segunda metade do mandato, se as pessoas não lembram, o Donald Trump começou eleito com maioria na Casa e maioria no Senado. Infelizmente, a maioria dele no Senado não era grande o suficiente para ele fazer tudo o que ele gostaria, mas ele tinha maioria na Casa e no Senado. Começou nos primeiros 2 anos, acho até que poderia ter começado melhor, teve ali dificuldades parecidas até com o do presidente Bolsonaro, de quem não está muito acostumado a fazer articulação política, mas teve 2 primeiros anos mais fáceis nesse sentido, né, do ponto de vista legislativo. Aí inventaram a história do conluio com a Rússia, e isso custou aos republicanos a casa. Eles mantiveram ainda a maioria no Senado, no midterms, mas quando chegaram no midterms, os democratas conseguiram uma boa maioria, uma maioria folgada na casa. E aí o Donald Trump, nos últimos 2 anos de mandato, teve muita dificuldade em aprovação de muitas coisas, inclusive do orçamento para a construção do muro, que ele tanto queria e tanto prometeu. E por isso que ele não conseguiu fazer mais do muro. A mesma coisa acontece agora no governo do Joe Biden. Se ele perde a maioria na casa e também no Senado. Importante dele perder a maioria no Senado é que ele deixa de conseguir confirmar, por exemplo, os juízes. Donald Trump conseguiu apontar, não sei quantos, 100 e poucos, 200, mais de uma centena de juízes federais, inclusive 3 na Suprema Corte, porque tinha maioria no Senado. Porque é o Senado que confirma os justices, né, os juízes da Suprema Corte, mas também confirma os juízes federais que o presidente escolhe pelo Brasil. Se o Biden não consegue manter a maioria no Senado, ele fica com um número muito limitado de juízes federais para serem confirmados e consegue fazer uma mudança pequena na justiça americana, lembrando que os juízes apontados pelos democratas são geralmente muito ativistas judiciais, e isso tem um impacto para o país que dura gerações, porque é vitalícia a posição. Perfeito. Só retificando, né? O Paulo quer dizer Estados Unidos, tá? Não Brasil, que teve um momento que você falou. Né? Então, não, eu falei que se falei Brasil, desculpa, mas eu acho que eu estava falando que no Brasil eu estava fazendo uma comparação com o Brasil, né? Eu disse que o presidente Bolsonaro, por exemplo, no Brasil, teve dificuldade também no início, no primeiro ano, está com dificuldade até hoje, que eu quero dizer, mas teve muita dificuldade no primeiro ano, principalmente em termos de articulação com o Congresso.